Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje é sobre saúde do homem. Sim! Para vocês que vão ver essa live depois, fiquem atentos que eu vou falar de saúde do homem. Porque quando a gente fala da saúde do homem, a gente também está falando do princípio masculino, que é aquele princípio da assertividade, da objetividade, do planejamento, da organização, do método, daquela qualidade da gente ir direto ao ponto. E é dessas coisas que a gente vai falar um pouco hoje. Mas, na saúde do homem, uma coisa que a gente chama atenção é que lá na década passada, lá pelos anos 2011, 12, por aí, começa um movimento mundial de prevenção do câncer de próstata. E por que isso aconteceu? Porque depois do câncer de pele, era o câncer que mais matava os homens. Mais do que isso, ele evoluía silenciosamente. E quando o homem chegava a apresentar sintoma, por vezes já tinha uma doença avançada e com metástase. Então vejam, da mesma forma que eu falo, cuidem-se mulheres, cuidem-se homens. Especialmente se você estiver acima dos 45, 50 anos. É a fase que sim, você deve procurar um urologista. Para quê? Para fazer um toque retal e para pedir alguns exames, se assim o colega achar conveniente, para investigar isso. Então vejam, chega a meia-idade feminina que a gente falou na semana passada, hoje a gente vai falar dessa meia-idade masculina. Mais para o final, a gente vai falar do yang de todos nós. Hoje a gente vai falar do masculino de todos nós, que a gente precisa desenvolver, que é a nossa capacidade de ser assertivo, direto, objetivo, manifestar coisas. E esse masculino vai estar ligado ao princípio solar da extroversão, da comunicação, do se colocar no mundo. Então veja, muito menos relacionado ao sexo e muito mais relacionado com essa força energética. É isso que a gente precisa trabalhar, essa energia do yang. E olha, quando eu falo dessa energia do yang, eu estou falando do princípio de criação do universo, segundo tal, que o universo é composto por essas forças opostas, complementares, do yang, que é essa coisa ligada ao masculino, e do yin, que é mais ligado ao feminino, que é receptivo, adaptável, flexível, intuitivo, holístico, é a capacidade de ver o todo. Esse é o princípio feminino, do yin. E quando a gente fala do princípio feminino, a gente está falando também da nossa capacidade de ser empático, cuidadoso, acolhedor. Todas essas qualidades estão ligadas ao princípio feminino. Mas percebam, se eu tenho só isso, como que eu tenho só essa possibilidade de ser empática, intuitiva, feminina? Como que eu vou manifestar? Presta atenção, homens. Por quê? Porque nessa meia-idade masculina, a gente, do mesmo jeito que fala da menopausa, a gente fala da andropausa. Do mesmo jeito que as mulheres passam por alterações hormonais que levam ao cansaço, à diminuição da libido, muitas vezes alterações do sono, perda da memória, no princípio masculino acontece a mesma coisa. Cansaço, falta de concentração, perda do vigor físico, diminuição da libido, disfunções eréteis com muito mais frequência. Então, olhem que as mesmas coisas acontecem em um e em outro sexo. Mas
existem coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse processo ou nessa transição. Uma delas, indubitavelmente, é cuidar da saúde como um todo. E aí, quando eu falo saúde, vocês sabem que eu estou no campo da medicina integrativa, eu falo da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. Então, olhem só, tem essas questões relacionadas à época, às oscilações hormonais. Mas hoje é cada vez mais frequente a gente ver essas manifestações muito mais precoces. A meninada está com muito mais dificuldade, seja pelas pressões sociais, seja pelas pressões do trabalho, ou pelo não trabalho, porque o desemprego não está brinquedo, seja pela insatisfação geral em relação à própria vida e como vai levar a vida. Então é super importante que vocês, meninos, rapazes, homens, aprendam a se escutar. E a habilidade de se escutar, de perceber o que está sentindo e qual é a emoção que predomina e o que é aquilo que vocês estão colocando debaixo do tapete ou estão endurecendo, é uma habilidade feminina. Ou seja, é um princípio do yin. A capacidade que eu tenho de sentir, de ouvir, de me acolher. E isso é fundamental para eu me manifestar. Então vejam, o yang bem colocado é o princípio que me dá objetividade, assertividade, reflexão. Ele se coloca mediado à minha capacidade de sentir, de ver o que eu quero e onde eu quero me colocar. Então, quando a gente reflete a partir dessa manifestação e de olhar para essas coisas como forças, as forças do acolhimento, da percepção, do frio, que são as forças lunares, em contraponto às forças solares, da autoexpressão, da colocação no mundo, da objetividade, da capacidade de atingir os objetivos. E isso vira um samba, ou uma música, ou uma oscilação, ou uma onda que vai e vem, e que é fundamental. Para quê? Para a gente ser feliz, ou para a gente atingir o que a gente quer. Então, eu vou trazer uma fala aqui, que eu acho que, muito tempo atrás, quando eu estudava essas forças do masculino e do feminino, eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, que eu li a biografia, eu sou dessas que gostam de biografias, que é do Martin Luther King. E ele falava o seguinte: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Vejam, quando ele coloca uma frase dessa, ele está falando do homem num sentido genérico. Se você não sabe a que você veio, você vai levar a vida na flauta. E você não vai conseguir se colocar, compartilhar, trocar com as pessoas que estão aqui junto com você. E não vai crescer, e não vai colocar a sua própria luz no mundo. Então, quando eu falo, olha, floresça, integre a sua luz e compartilhe com todo, eu estou falando nesse lugar. E aí, tem uma outra pessoa que eu pude visitar a casa e com várias citações, que é o Gandhi. Gandhi falava, e ele tinha esses dois princípios equilibrados, vocês sabem que foi uma revolução pacífica que ele pregava. Em nenhum momento ele deixava de ser assertivo, em nenhum momento ele deixava de ser direto, em nenhum momento ele perdia a objetividade. Só que ele fazia isso de uma manifestação não violenta. Percebam que o princípio masculino, esse yang, ele quer dominar pela força, pela dominação, pelo autoritarismo. Vejam as polaridades, Gandhi com Hitler. Olha a diferença que é isso. Um é esse masculino distorcido, que é o mesmo da violência, porque ele domina pelo poder, pela força,
Então, se isso não for temperado pela emoção, pela empatia, pelo acolhimento, pela capacidade de acolher, se perde e fica próximo à perversidão.